Um milionário obrigou o filho a se casar com uma humilde caixa de supermercado para castigá-lo. Entretanto, ele ficou paralisado com o que o seu filho fez. O ar-condicionado central sussurrava pelo escritório de Sebastião Ferreira, mas nem mesmo o frio artificial conseguia amenizar o calor do poder que emanava daquele homem. Aos 62 anos, ele dominava um império que se estendia por todo o Brasil. Construtoras, mineradoras, fazendas e uma cadeia de supermercados que alimentava meio país. Suas mãos, agora manchadas apenas pela idade, já haviam sido tingidas de vermelho muito tempo atrás. Senhor Ferreira, os contratos da obra em Brasília estão prontos para assinatura, disse a secretária, depositando uma pilha de documentos sobre a mesa de mogno maciço. Sebastião assentiu sem erguer os olhos do relatório financeiro. 23 anos. 23 longos anos desde aquela noite que mudou tudo. A data estava gravada em sua memória como ferro em brasa. 15 de março de 2001. A noite em que matou Ronaldo Vasconcelos. Flashback. 15 de março de 2001. Você não pode fazer isso comigo, Sebastião. Somos sócios há 10 anos. A voz de Ronaldo ecoava pelo depósito abandonado nos arredores de São Paulo. Era um homem de 40 anos. Cabelos castanhos já raleando. Olhos que refletiam uma mistura de desespero e incredulidade. Era para ser apenas um empréstimo, Ronaldo. Você disse que me pagaria em 6 meses. Sebastião caminhava lentamente ao redor do amigo, como um predador cercando sua presa. Faz 2 anos que espero. Minha filha está doente, a Isadora mal completou 2 anos, e já passou mais tempo no hospital do que em casa. Todo o dinheiro foi para os tratamentos. Isso não é problema meu. A frieza na voz de Sebastião era mais cortante que uma lâmina. Você hipotecou sua parte da empresa. Não conseguiu pagar. Agora ela é minha. 50% de tudo que construímos juntos por causa de 2 milhões de reais. Ronaldo se aproximou, estendendo as mãos em súplica. Sebastião, pelo amor de Deus, somos como irmãos. Irmãos não roubam uns dos outros. Os olhos de Sebastião brilharam com uma maldade que Ronaldo nunca havia visto. Achei os documentos, Ronaldo, as patentes que você registrou em seu nome, as ideias que eram nossas, mas que viraram só suas. Eu posso explicar. Não precisa. O revólver surgiu da cintura de Sebastião com a naturalidade de quem já havia praticado aquele gesto 1000 vezes. Você sempre foi esperto demais para o seu próprio bem. O primeiro tiro atingiu Ronaldo no peito. Ele cambaleou incrédulo, levando a mão ao ferimento. Sebastião, minha filha. Sua filha vai aprender que na vida só os fortes sobrevivem. O segundo tiro foi certeiro. Ronaldo desabou no chão frio do depósito, os olhos vidrados fitando o teto. Sebastião guardou a arma e puxou o celular. Alô, delegado Carvalho. É o Sebastião. Tenho um problema aqui. Meu sócio foi assaltado. Sim, muito triste. Eram como irmãos para mim. Fim do flashback. O interfone tocou, trazendo Sebastião de volta ao presente. Senhor, o senhor Marcelo está aqui. Mande entrar. Marcelo Ferreira entrou no escritório com a postura de quem sabia que enfrentaria uma tempestade. Aos 28 anos, era a versão mais jovem do pai, mas com uma inquietação nos olhos que Sebastião nunca possuíra. Os cabelos escuros estavam desalinhados, e suas roupas caras não conseguiam esconder o nervosismo que transparecia em cada movimento. Pai, podemos conversar. Sobre os 5 milhões que você perdeu no pôquer. Sebastião não tirou os olhos dos documentos. Ou sobre as apostas ilegais que você fez usando minhas empresas como garantia. Marcelo engoliu em seco. Deveria saber que não conseguiria esconder nada do pai. Eu posso explicar. Você vai me explicar como meu único filho, herdeiro de um império que levei décadas para construir, conseguiu dilapidar 5 milhões de reais em uma noite. Sebastião finalmente ergueu o olhar. E Marcelo sentiu o sangue gelar nas veias. Foi só uma maré de azar. Eu estava ganhando, pai. Cheguei a estar com 8 milhões na mão. Mas você é um idiota. As palavras saíram como chicotadas. Um completo e absoluto idiota que não merece carregar meu sobrenome. Marcelo cerrou os punhos. Eu posso recuperar o dinheiro? Me dê uma chance, Você vai se casar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito.
O quê? Você ouviu perfeitamente. Sebastião se recostou na cadeira de couro, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Já escolhi a noiva. Uma moça trabalhadora, honesta, exatamente o que você precisa para aprender o valor das coisas. Pai, você não pode estar falando sério. Estamos em 2024, não em 1950. Posso e estou. Sebastião abriu uma pasta e retirou algumas fotografias. Isadora Vasconcelos, 25 anos, trabalha como caixa de supermercado há 6 anos, sustenta a avó paralítica e um irmão com problemas cardíacos. Marcelo pegou as fotos com mãos trêmulas. A moça era bonita, de uma beleza simples e natural, cabelos castanhos longos, olhos que pareciam carregar o peso do mundo, mas ainda assim mantinham uma fagulha de esperança. Ela é apenas uma estranha. Por que diabos você quer que eu case com ela? Porque ela é perfeita para você. Sebastião se levantou e caminhou até a janela que dava vista para toda a cidade de São Paulo. Uma mulher que conhece o valor do dinheiro, que trabalha duro, que tem responsabilidades reais, exatamente o contrário de você. E se eu recusar, então você pode procurar outro lugar para morar e outro sobrenome para carregar. Sebastião não se virou, mas Marcelo pôde ver o reflexo do sorriso sádico no vidro. E pode explicar para seus credores do jogo que não tem como pagar os 5 milhões que deve. Tenho certeza de que eles serão muito compreensivos. Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Conhecia bem o tipo de gente com quem havia se envolvido. Não eram exatamente conhecidos pela paciência ou pela negociação civilizada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isadora Vasconcelos passava o código de barras de mais um produto no leitor. Bip, leite condensado. Bip, açúcar cristal. Bip, macarrão. A vida se resumia a uma sequência infinita de bips e preços, mas ela nunca reclamava. Deu R$ 32,40, disse ao cliente, forçando um sorriso cansado. O relógio marcava 18h30, mais meia hora, e poderia ir para casa, onde Dona Alzira a esperava na cama, paralisada da cintura para baixo depois de um derrame, e Caio precisaria tomar seus remédios para o coração. Isadora, a voz da supervisora a fez erguer a cabeça. Você pode ficar até mais tarde hoje. A Carla faltou de novo. Claro, Dona Regina. Ela nunca dizia não às horas extras. Cada real a mais significava talvez conseguir comprar um remédio melhor para Caio ou uma fruta para Dona Alzira. Não fazia ideia de que naquele exato momento, 2 homens de terno observavam-na através do vidro do supermercado. Não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por um homem que matara seu pai quando ela tinha apenas 2 anos. Não fazia ideia de que Sebastião Ferreira havia passado 23 anos, sabendo exatamente onde ela estava, esperando o momento perfeito para executar a vingança mais diabólica de sua vida. O império de sangue que ele construíra estava prestes a reclamar sua última vítima. A sala de pôquer clandestina no subsolo de um prédio comercial em Moema fervilhava com a tensão típica das altas apostas. O ar estava carregado de fumaça de cigarro e suor frio. Marcelo Ferreira ajustou o colarinho da camisa italiana, tentando esconder o nervosismo que crescia a cada carta virada na mesa. Sua vez, playboy, zombou Carlinhos, um homem corpulento com cicatrizes no rosto que deixavam claro que ele não brincava em serviço. 5 milhões ou desiste. Marcelo olhou para suas cartas. 2 reis, uma mão forte, mas não garantida, à sua frente. Uma montanha de fichas que representava toda a sua vida. E possivelmente sua morte. Se as coisas dessem errado, compro, murmurou, empurrando as últimas fichas para o centro da mesa. 3 semanas antes, o apartamento cobertura de Marcelo nos jardins era um templo ao excesso. Obras de arte caras decoravam as paredes. Uma adega climatizada guardava vinhos que custavam mais que um carro popular. E a vista panorâmica de São Paulo se estendia através de janelas do chão ao teto. Mas nada daquilo preenchia o vazio que ele sentia no peito. Mais uma, ofereceu Rafaela, a modelo de 22 anos que dividia sua cama naquela semana. Ela segurava uma garrafa de uísque escocês de 50 anos. Por que não? Respondeu Marcelo. Estendendo o copo, era sua resposta para tudo ultimamente. Por que não mais uma bebida? Por que não mais uma aposta?
Por que não mais uma noite desperdiçada? Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Jogo hoje à noite. Stakes altos, endereço em anexo. Venha se tiver estômago. Marcelo sorriu. Era exatamente o que precisava. Voltando ao presente, Royal Flush, anunciou Carlinhos, virando suas cartas na mesa. O mundo de Marcelo desabou. 5 milhões de reais. Toda a sua conta pessoal, mais o dinheiro que havia emprestado das contas das empresas do pai, evaporaram em 1 segundo. Puta merda, sussurrou passando as mãos pelos cabelos. Problema, playboy. Carlinhos se inclinou sobre a mesa, o sorriso revelando dentes dourados. Porque aqui a gente não trabalha com cheque pré-datado, se é que você me entende. Eu tenho o dinheiro. Mentiu Marcelo. Só preciso de alguns dias para... Dias! A risada de Carlinhos ecoou pela sala. Aqui é dinheiro na hora ou as coisas ficam desagradáveis? 2 capangas se posicionaram atrás de Marcelo. A mensagem estava clara. 1 semana, implorou Marcelo. Me deem 1 semana. Carlinhos considerou por um momento. 3 dias, e se você não aparecer, vamos fazer uma visitinha para sua família. Tenho certeza de que seu pai vai ficar muito interessado em saber como o filho dele gasta o dinheiro da empresa. Marcelo saiu do local com as pernas bambas. 3 dias para conseguir 5 milhões de reais ou enfrentar as consequências, que poderiam ser fatais. No dia seguinte, Mansão Ferreira Sebastião terminava seu café da manhã quando recebeu a ligação de seu contador-chefe. Senhor Ferreira, temos um problema. Alguém acessou indevidamente a conta da construtora. 5 milhões foram transferidos ontem à noite. Sebastião quase engasgou com o café. Como assim transferidos? A autorização veio do computador pessoal do Sr. Marcelo. Ele tem acesso limitado às contas. Como o senhor autorizou no ano passado. Um sorriso diabólico se espalhou pelo rosto de Sebastião. Era perfeito. Mais do que perfeito. Seu filho havia acabado de lhe entregar a oportunidade que esperava há mais de 2 décadas. Não bloqueie nada ainda, ordenou. E não comente isso com mais ninguém. Quero investigar pessoalmente. Sebastião desligou e se recostou na cadeira. Durante 23 anos, havia observado Isadora Vasconcelos crescer. Sabia onde ela morava, onde trabalhava, quais eram suas dificuldades financeiras. Sabia que ela sustentava sozinha a avó que a criara e um irmão doente. Sabia que dormia apenas 4 horas por noite porque estudava para melhorar de vida após longas jornadas de trabalho. E agora, finalmente, tinha a oportunidade perfeita para executar sua vingança. Não seria apenas contra ela. Seria uma lição dupla. Castigaria o filho irresponsável e humilharia a filha do homem que tentara roubá-lo anos atrás. 2 pássaros com uma cajadada só. Pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Advocacia Mendes em Associados. Bom dia. Aqui é Sebastião Ferreira. Preciso que o Dr. Mendes venha aqui hoje. É urgente. 3 horas depois, Dr. Mendes, um homem magro de óculos que trabalhava para a família Ferreira há 15 anos, sentou-se diante de Sebastião com uma pasta de couro nas mãos. O que o senhor tem em mente é inusitado, disse o advogado ajustando os óculos. Um contrato de casamento com cláusulas tão específicas pode gerar complicações legais. Deixe as complicações legais comigo, respondeu Sebastião. Eu quero que seja absolutamente claro. Ela receberá 500 mil reais pela assinatura do contrato, mais um plano de saúde premium para toda a família. Em troca, casa-se civilmente com meu filho por um período mínimo de 2 anos. E se ela recusar? Ela não vai recusar. Sebastião abriu uma pasta com relatórios financeiros e médicos. O irmão dela precisa de uma cirurgia cardíaca que custa 300 mil reais. O plano de saúde atual deles não cobre. A avó precisa de um tratamento especializado que custa mais 100 mil. Ela ganha 1.200 reais por mês como caixa de supermercado. Dr. Heer. Mendes balançou a cabeça. É quase cruel. É necessário, corrigiu Sebastião. Meu filho precisa aprender responsabilidade. E ela precisa entender que na vida tudo tem um preço, inclusive a dignidade. E o Sr. Marcelo, ele concorda com isso. Ele vai concordar. A voz de Sebastião era firme como aço, porque a alternativa é muito pior para ele. Naquele momento, Marcelo estava do outro lado da cidade,
caminhando nervosamente pelo apartamento. 2 dias, restavam 2 dias para conseguir 5 milhões de reais ou enfrentar as consequências. Havia tentado conseguir empréstimos em bancos, mas sem sucesso. Tentara vender seu carro, seus relógios, suas obras de arte, mas nem tudo junto chegava a 1 milhão. Pensara em fugir do país, mas sabia que homens como Carlinhos tinham contatos em todo lugar. Só restava uma opção: contar a verdade para o pai e implorar por ajuda. O interfone tocou, sobressaltando-o. Marcelo Ferreira! Veio a voz formal do porteiro. Sim, tem 2 advogados aqui embaixo querendo falar com o senhor. Dizem que é sobre uma proposta do seu pai. Marcelo franziu a testa. Mande subir. 15 minutos depois, Doeri, Mendes e um assistente estavam sentados em sua sala, com documentos espalhados sobre a mesa de centro. Seu pai está ciente de sua situação financeira, começou o advogado diplomaticamente. E tem uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Que tipo de proposta? Casamento. Marcelo quase riu. Doutor, acho que houve algum engano. Eu não estou procurando esposa. Mas seu pai encontrou uma para você. Tede. Mendes abriu a pasta e retirou as mesmas fotos que Sebastião havia mostrado. Isadora Vasconcelos. O senhor vai se casar com ela em uma cerimônia civil simples. Em troca, seu pai pagará suas dívidas de jogo e você manterá seu lugar na empresa. E se eu recusar? Então você explica para seus credores que não tem 5 milhões de reais. E explica para a polícia de onde saiu o dinheiro que você transferiu das contas da empresa. Doutor, Mendes ajustou os óculos. Peculato é crime, senhor Marcelo. Pode dar até 12 anos de prisão. A armadilha estava fechada. Marcelo olhou para as fotos da moça, que nem conhecia e que, sem saber, estava prestes a se tornar peça fundamental no jogo diabólico de seu pai. Quanto tempo eu tenho para decidir? Até amanhã ao meio-dia? Depois disso, seu pai retira a oferta. Quando os advogados saíram, Marcelo se serviu um uísque duplo e se posicionou diante da janela, lá embaixo. A cidade fervilhava com suas milhões de vidas anônimas. Em algum lugar daquela imensidão urbana, uma moça chamada Isadora não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser destruída por causa dos erros dele. E o pior era que Marcelo não via alternativa a não ser aceitar. O despertador tocou às 5 da manhã. Como sempre, Isadora se espreguiçou na cama estreita que dividia com Dona Alzira e se levantou em silêncio para não acordar a avó. A rotina era sempre a mesma. Primeiro verificar se Caio havia dormido bem, depois preparar o café da manhã e os remédios, e finalmente se arrumar para mais um dia no supermercado. Bom dia, avó, sussurrou, beijando a testa da mulher de 82 anos que a havia criado desde os 2 anos de idade. Bom dia, minha filha, respondeu Dona Alzira com a voz fraca, mesmo paralisada da cintura para baixo. Seus olhos ainda brilhavam com a força que havia sustentado a família por tantos anos. Como está o Caio? Dormiu mal de novo? Acho que vamos precisar aumentar a dosagem do remédio. Isadora não mencionou que isso significaria cortar ainda mais nas despesas. O remédio para o coração de Caio custava R$400 por mês. Quase 1/3 do seu salário. Isa. A voz de Caio chegou do quarto ao lado, aos 23 anos. Ele tinha o corpo frágil de alguém que nascera com uma cardiopatia congênita. Você pode me ajudar a levantar. Já vou. Amor. Ela respirou fundo e forçou um sorriso. Caio não precisava ver suas preocupações. 2 horas depois, Isadora estava no ponto de ônibus quando viu um carro preto parar à sua frente. 2 homens de terno saíram do veículo. Isadora Vasconcelos? Perguntou o mais alto. Um homem de meia idade com óculos dourados. Sim, respondeu ela, instintivamente dando um passo para trás. Meu nome é Dr. Mendes. Sou advogado. Gostaria de conversar com a senhorita sobre uma proposta que pode mudar sua vida. Não tenho tempo para vendedores. Não somos vendedores. Interrompeu o homem estendendo um cartão elegante. Representamos a família Ferreira. Talvez já tenha ouvido falar deles. Isadora pegou o cartão com mãos trêmulas. Todo mundo conhecia os Ferreira. Eram donos de metade dos supermercados onde ela própria trabalhava. O que vocês querem comigo? 15 minutos da sua atenção e a garantia de que vale muito a pena ouvir nossa proposta.
Algo no tom respeitoso do advogado a fez hesitar. Eu preciso trabalhar. Já conversamos com sua supervisora. Você está liberada pela manhã. Isadora subiu no carro com o coração acelerado. 20 minutos depois, estava sentada em um café elegante no centro da cidade, diante de 2 homens que pareciam saídos de um filme. Senhorita Vasconcelos, começou o Dr. Mendes. Vou ser direto. Nosso cliente tem uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros. Que tipo de proposta? Perguntou ela. Desconfiada? Casamento? Isadora quase engasgou com o café. Com licença? Um casamento por contrato? Puramente civil? Sem obrigações? Íntimas? O advogado abriu uma pasta e retirou documentos. Em troca, você receberia R$500 mil no ato da assinatura, mais um plano de saúde premium para toda a sua família. Vocês estão brincando comigo? Nunca fomos mais sérios. Doutor. Mendes empurrou uma foto sobre a mesa. Marcelo Ferreira, 28 anos, formado em administração, herdeiro do Império Ferreira. Isadora olhou para a foto. O homem era bonito, de uma forma aristocrática que ela só via em revistas. Cabelos escuros, olhos intensos, mandíbula forte. Parecia o tipo de pessoa que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Por que ele quereria se casar comigo? Nem me conhece. Os motivos são irrelevantes, respondeu o advogado. O importante é que esta é uma oportunidade única. O contrato seria por 2 anos, renováveis durante este período. Você viveria como esposa dele, participaria de eventos sociais, mas manteria sua privacidade. E depois de 2 anos, divórcio amigável, você mantém uma quantia generosa para recomeçar a vida, mais a experiência de ter convivido com a alta sociedade. Isadora balançou a cabeça. Isso é loucura. Por que alguém pagaria R$500 mil para casar com uma estranha? Senhorita Vasconcelos? O advogado se inclinou sobre a mesa. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Quanto custa a cirurgia que seu irmão precisa? O sangue de Isadora gelou. Como vocês sabem sobre R$300 mil, continuou o homem. O tratamento especializado para sua avó, mais 100 mil, você ganha R$1.200 por mês. Fazendo as contas, levaria mais de 30 anos para juntar esse dinheiro, se não gastasse 1 centavo sequer. As lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Vocês me investigaram. É uma proposta de negócios, senhorita. Precisávamos saber com quem estávamos tratando. Dr. Mendes estendeu os documentos. Aqui está tudo detalhado. Leia com calma. Isadora folheou os papéis com mãos trêmulas. Tudo estava lá. Preto no branco, R$500 mil, plano de saúde, moradia em uma das mansões da família. Em troca, 2 anos de sua vida. Eu preciso pensar. Claro, mas a oferta expira hoje às 6 da tarde. Hoje. Isadora se levantou bruscamente. Vocês querem que eu decida em algumas horas sobre algo que vai afetar toda a minha vida. A vida às vezes nos força a tomar decisões rápidas, disse o advogado com falsa compaixão. A pergunta é: vale a pena arriscar a vida do seu irmão por orgulho? A palavra orgulho atingiu Isadora como um soco no estômago. Ela pegou os documentos e saiu do café sem dizer uma palavra. 6 horas depois, Isadora estava sentada na beira da cama de Caio, observando-o dormir. Mesmo no sono, ele parecia frágil demais para este mundo. Nos últimos meses, os ataques de arritmia haviam se tornado mais frequentes. O médico havia sido claro: sem a cirurgia, ele teria no máximo 2 anos de vida. Isa, Dona Alzira chamou do quarto ao lado. Já vou, vó. Ela se levantou e foi até a avó, que estava tentando se mover na cama. Minha filha, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Isadora se sentou na beirada da cama e segurou a mão enrugada da avó. Como explicar que havia recebido uma proposta que parecia saída de um conto de fadas perverso? Vó, você se lembra da minha mãe? Claro que lembro. Querida, sua mãe era a mulher mais corajosa que conheci. Quando seu pai morreu naquele assalto terrível, ela trabalhou dia e noite para sustentar vocês, se não fosse a doença. Isadora assentiu. Sua mãe havia morrido de câncer quando ela tinha 8 anos, deixando-a e caiu aos cuidados de Dona Alzira. Ela faria qualquer coisa por vocês 2, continuou a avó.
Qualquer sacrifício valia a pena se fosse para proteger os filhos. Qualquer sacrifício, repetiu Isadora, sentindo o peso das palavras. Qualquer um, minha filha. Às 17h45, Isadora estava de volta ao café, com os documentos na mão. DTDR. Mendes a esperava na mesma mesa, checando o relógio. Senhorita Vasconcelos. Ele se levantou educadamente. Eu aceito, disse ela, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Mas tenho uma condição. Qual? Quero conhecer ele antes. Preciso olhar nos olhos do homem com quem vou me casar. Mesmo que seja por contrato. O advogado sorriu. Isso pode ser arranjado. Amanhã às 10 da manhã, no cartório, a cerimônia será simples. Apenas com as testemunhas obrigatórias. Tão rápido assim. Senhor Ferreira não gosta de perder tempo. Isadora assinou os documentos com mãos que tremiam ligeiramente. A cada assinatura, sentia como se estivesse vendendo um pedaço de sua alma. Mas quando pensava em Caio dormindo, frágil demais para este mundo, sabia que faria tudo de novo. Parabéns, senhorita Vasconcelos, disse Dr. Mendes guardando os papéis. Ou devo dizer, futura senhora Ferreira. Naquela noite, Isadora olhou-se no espelho do banheiro pequeno e apertado que dividiam a 3. A moça que a encarava de volta parecia uma estranha. Em 24 horas, ela deixaria de ser Isadora Vasconcelos, a caixa de supermercado que lutava para sobreviver, e se tornaria esposa de um dos homens mais ricos do país. Não sabia que, do outro lado da cidade, Marcelo Ferreira também se olhava no espelho, se preparando para interpretar o papel mais cruel de sua vida. Nem imaginava que Sebastião observava tudo de seu escritório, saboreando cada detalhe da vingança que havia levado 23 anos para arquitetar. A armadilha estava armada, e ela havia acabado de colocar o próprio pescoço na corda. 3 meses após o casamento, o salão de festas do Country Club São Paulo fervilhava com a elite paulistana. Cristais importados refletiam a luz de lustres ancestrais, enquanto garçons circulavam com taças de champanhe francês. Era o ambiente perfeito para Marcelo executar mais uma humilhação pública. Isadora, traga meu casaco, ordenou ele friamente, sem sequer olhar para a esposa que estava conversando com outras mulheres próximo ao bar. Um silêncio constrangedor se espalhou pela roda de senhoras da alta sociedade. Isadora sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura que havia aprendido a cultivar nos últimos meses. Com licença, murmurou para as outras mulheres, que a observavam com uma mistura de pena e desdém. Que horror! Sussurrou Helena Monteiro para a amiga ao lado. Tratar a esposa como empregada, mesmo que ela seja... Bem, você sabe. Isadora fingiu não ouvir. Já havia se acostumado aos comentários sussurrados, aos olhares de superioridade, a forma como as conversas morriam quando ela se aproximava. Nos últimos 3 meses, havia se tornado especialista em engolir humilhações. Aqui está, disse ela. Estendendo o casaco italiano para Marcelo, ele o pegou sem um obrigado. Vestiu com movimentos calculados para parecer desdenhoso. Vamos embora. Este lugar está entediante. No carro. Um Mercedes que ela ainda não se acostumara a chamar de seu. Marcelo dirigia em silêncio absoluto. Era sempre assim, fora de casa. Ele a tratava como um móvel inconveniente. Dentro de casa, simplesmente fingia que ela não existia. Flashback. 1º mês. Suas roupas chegaram. Havia anunciado Marcelo no primeiro dia dela na mansão Ferreira. Estão no closet do seu quarto. Vista-se adequadamente a partir de agora. Isadora havia aberto as caixas com mãos trêmulas, vestidos de grife, sapatos importados, bolsas que custavam mais que seu salário anual. Tudo escolhido por um personal stylist. Tudo na medida certa. Tudo frio e impessoal como uma fantasia. Onde fica o seu quarto? Havia perguntado inocentemente. No andar de cima. O seu fica aqui, próximo à biblioteca. A mensagem era clara. Eles não dividiriam nem mesmo o mesmo corredor. Marcelo, eu sei que esta situação é estranha para nós dois, mas talvez pudéssemos... Deixe-me ser claro. Ele a havia interrompido, se virando com olhos gelados. Isto é um contrato comercial, nada mais. Você faz seu papel em público. Eu faço o meu, em particular. Não temos nada a conversar. Voltando ao presente,
Chegaram à mansão às 11 da noite. Marcelo saiu do carro e subiu direto para seu quarto sem uma palavra. Isadora ficou parada na garagem por alguns minutos, respirando o ar frio da madrugada paulistana. Senhora Isadora, Carmen, a governanta que havia se tornado sua única amiga na casa, apareceu na porta que ligava à cozinha. A senhora não jantou nada. Posso preparar alguma coisa? Não precisa, Carmen. Obrigada. A senhora parece cansada. Estes eventos sociais são muito desgastantes. Não é. Isadora sorriu tristemente. Se Carmen soubesse que o desgaste não vinha dos eventos, mas da crueldade sistemática do próprio marido. Vou estudar um pouco antes de dormir, disse ela. Seguindo para a biblioteca se tornara seu refúgio. Todas as noites, após as humilhações diárias, ela se refugiava entre os livros para estudar administração empresarial. Havia se inscrito em um curso online, determinada a se tornar digna do sobrenome que carregava, mesmo que temporariamente, 4º mês. Isadora, que diabos é isso? Marcelo surgiu na biblioteca segurando uma correspondência da faculdade. É um curso que estou fazendo. Ela gaguejou, fechando rapidamente os livros espalhados sobre a mesa. Curso. Ele riu com desdém. Você acha que um diploma vai fazer diferença? Que vai magicamente transformá-la em alguém que pertence a este mundo? Eu só quero melhorar. Poupe-me. Marcelo jogou a correspondência na mesa. Você é o que é, Isadora. E nenhum curso vai mudar isso. Pare de desperdiçar tempo com fantasias. Mas ela não parou. Todas as noites, após ele subir para seu quarto, ela descia para estudar, aprendia sobre finanças, marketing, gestão, sonhava secretamente com o dia em que poderia sair daquela prisão dourada com conhecimento suficiente para construir uma vida própria. 5º mês, o jantar beneficente para crianças carentes no Hotel Copacabana. Palace deveria ter sido mais uma noite de humilhações rotineiras. Mas algo aconteceu que mudou ligeiramente a dinâmica. Senhora Ferreira. Aproximou-se uma mulher elegante. Ouvi dizer que a senhora trabalhou com crianças carentes antes do casamento. Que experiência inspiradora. Isadora piscou. Confusa, nunca havia trabalhado com crianças carentes. Mas algo no olhar esperançoso da mulher a fez improvisar. Sim, foi. Uma experiência muito importante para mim. Respondeu diplomaticamente. Que maravilha! Estamos sempre precisando de voluntárias experientes. A senhora não gostaria de nos ajudar? Pela primeira vez em meses, Isadora sentiu uma fagulha de propósito. Adoraria, Marcelo. Que havia observado a interação de longe. Não disse nada, mas ela notou que ele não a impediu de aceitar. 6º mês de dezembro chegou com o calor sufocante do verão paulistano. Mas para Isadora, foi o mês mais frio de sua vida. As humilhações haviam se tornado mais sutis, mas não menos dolorosas. Marcelo havia aperfeiçoado a arte de destruí-la com pequenos gestos, ignorá-la completamente quando chegavam visitas, corrigi-la publicamente quando ela falava sobre assuntos que ele considerava acima de sua compreensão, apresentá-la apenas como minha esposa, sem nunca dizer seu nome, como se ela fosse um acessório descartável. Mas a gota d'água veio em uma noite aparentemente comum. Isadora havia trabalhado duro preparando um jantar especial. Era véspera de Natal, e ela havia sonhado, ingenuamente, que talvez pudessem ter uma conversa civilizada, uma trégua temporária na Guerra Fria que se tornara sua vida. Marcelo, ela disse quando ele desceu para jantar. Preparei seu prato favorito, Carmen me ensinou a receita. Ele olhou para a mesa posta com carinho. Velas, flores do jardim, a porcelana boa que ela havia pedido permissão para usar. Que patético! Murmurou ele, se servindo sem olhá-la. Você realmente acha que brincar de casinha vai mudar alguma coisa entre nós? Eu só pensei que... Não pense. Não é para isso que você está aqui. Ele comeu em silêncio, mastigando cada garfada como se fosse um sacrifício. Isadora não tocou na comida. Ficou observando o homem que era seu marido no papel, mas um completo estranho na realidade. Por um momento, deixou-se imaginar como seria se ele sorrisse para ela, se a tratasse com um mínimo de gentileza. Mas quando Marcelo terminou de comer e se levantou sem nem mesmo estava bom, ela entendeu que estava sozinha naquela casa grande e fria.
tão sozinha quanto estava antes de aceitar aquela proposta diabólica. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, ela chorou. Chorou pelos sonhos de menina que havia vendido por dinheiro. Chorou pela dignidade que perdia um pouco a cada dia. Chorou porque, por mais que tentasse se convencer do contrário, uma parte dela havia começado a esperar por algo mais daquele casamento de mentira. Mas, acima de tudo, chorou porque sabia que ainda restavam 18 meses daquela prisão dourada, do andar de cima. Marcelo ouviu os soluços abafados vindos da biblioteca. Por um segundo, apenas um segundo, sentiu algo que poderia ter sido remorso, mas rapidamente afastou o sentimento. Ele tinha um papel a cumprir, uma performance a manter. Não podia se dar ao luxo de ser humano. Não ainda. O que ele não sabia era que sua própria humanidade estava prestes a despertar, e que seria exatamente aquela mulher, a mesma que ele humilhava todas as noites, quem iria salvá-lo de si mesmo. Mas isso seria história para outro dia. Por enquanto, os 6 meses de inferno continuavam, congelando 2 corações que não sabiam ainda que estavam destinados a se aquecer mutuamente. 15 de dezembro. 2h30 da madrugada, Marcelo desceu para a cozinha em busca de um copo d'água quando viu a luz acesa na biblioteca. Franziu a testa. Carmen sempre apagava todas as luzes antes de ir para casa. E eram mais de 2 da manhã. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e parou. Isadora estava debruçada sobre a mesa, cercada por livros e anotações. Mas algo estava errado. Ela estava imóvel demais, o rosto apoiado sobre os braços cruzados. Isadora! Chamou baixinho, sem resposta. Empurrou a porta e entrou. Foi então que viu. Ela havia desmaiado sobre os livros. O rosto estava pálido como papel. Os lábios ligeiramente arroxeados. Ao lado dela, uma única bolacha cream cracker, mordida pela metade, e um copo d'água vazio. Merda! Marcelo correu até ela, verificando o pulso. Estava fraco, mas regular. Isadora, acorda! Ela se mexeu ligeiramente, murmurando algo ininteligível. Marcelo a carregou até o sofá próximo, notando como ela estava leve. Leve demais. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou quando ela finalmente abriu os olhos. Confusa. Marcelo. Ela tentou se sentar, tonta. Que horas são? 2h30 da manhã. Você desmaiou quando comeu pela última vez. Isadora desviou o olhar. Eu jantei ontem. Ontem quando? E não minta pra mim. Ontem de manhã. Ou anteontem. Não lembro bem. Marcelo sentiu algo estranho se mover no peito. 3 dias. Você ficou 3 dias sem comer. Os remédios do Caio ficaram mais caros este mês. Ela disse baixinho. E a dona Alzira precisava de um exame. Eu só estava economizando um pouco. Economizando. A voz dele saiu mais alta que pretendia. Você tem cartão de crédito sem limite. Tem conta no banco. Eu sei. Isadora tentou se levantar, mas ele a impediu com um gesto. Mas esse dinheiro, ele não é realmente meu, né? É parte do contrato. Eu não queria abusar. Marcelo ficou em silêncio, processando o que havia ouvido. Durante 6 meses, ele havia assumido que ela usava o dinheiro da família como qualquer interesseira faria. Nunca havia imaginado que ela estava literalmente passando fome por escrúpulos. Fica aqui, ordenou saindo da biblioteca. Voltou 15 minutos depois com uma bandeja, sanduíche de peito de peru, suco de laranja, frutas e um pote de iogurte. Come. Não precisa. Come, repetiu ele com uma firmeza que não admitia discussão. Isadora comeu devagar, como se tivesse medo de que a comida desaparecesse. Marcelo a observava, notando detalhes que havia ignorado nos últimos meses. As roupas caras não conseguiam esconder como ela havia emagrecido. Os vestidos que antes ficavam justos, agora pareciam largos demais. Por que estava estudando até tão tarde? Perguntou quando ela terminou o sanduíche. Tenho uma prova online amanhã, hoje. Corrigiu, olhando o relógio. Administração financeira. Você está fazendo faculdade. Não era uma pergunta. Ele havia visto as correspondências, os livros espalhados, mas nunca havia prestado atenção real. Estou tentando, ela respondeu. Eu sei que você acha bobagem, mas... Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Por que está estudando?
Você tem tudo o que precisa aqui: comida, casa, dinheiro. Por que se dar ao trabalho? Isadora olhou para as próprias mãos. Porque quando os 2 anos terminarem, eu quero ser alguém que talvez mereça ter tido essa oportunidade, mesmo que por pouco tempo. Algo se quebrou dentro de Marcelo. Pela primeira vez em 6 meses, ele realmente olhou para a mulher à sua frente. Não a intrusa que o pai havia forçado em sua vida. Não a lembrança viva de sua própria fraqueza. Mas Isadora, uma pessoa real, com sonhos e medos, e uma coragem que ele havia sido cego demais para enxergar. Você não precisa merecer nada, disse ele baixinho, e não precisa passar fome para isso. Ela ergueu os olhos, surpresa pela gentileza inesperada na voz dele. Marcelo, vá dormir. Ele a interrompeu, voltando à frieza de sempre. E use o cartão de crédito para tudo o que precisar, é uma ordem. Mas mesmo quando reassumiu a máscara fria, algo havia mudado. E ambos sentiram. 2 semanas depois, Marcelo começou a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Como Isadora sempre perguntava sobre o bem-estar dos empregados, como ela se levantava às 5 da manhã para falar com Caio por telefone antes dele ir para a fisioterapia, como estudava até altas horas, determinada a absorver conhecimento que ninguém poderia tirar dela. Uma tarde, voltando do escritório mais cedo, ele a encontrou no jardim com Carmen, ajudando a governanta que havia torcido o tornozelo. Devagar, Carmen. Apoie-se em mim, dizia Isadora, carregando uma bacia d'água morna. Não precisava se incomodar, senhora. Eu consigo. Claro que não consigo, replicou Isadora com carinho. Você cuidou de mim este tempo todo. Agora é minha vez de retribuir. Marcelo observou da janela como ela massageava delicadamente o tornozelo inchado da governanta, conversando sobre os filhos de Carmen como se fossem velhas amigas. 3 semanas depois, a senhora Ferreira está diferente, comentou Carmen, enquanto servia o jantar. Como assim? Perguntou Marcelo, fingindo desinteresse. Mais, leve, sorri mais. E o senhor também. Se me permite dizer. Marcelo parou com o garfo no ar. Eu estou igual. Claro, senhor. Concordou Carmen com um sorriso que dizia exatamente o contrário. Era verdade, embora ele relutasse em admitir. Nos últimos dias, havia se pegado sendo menos cruel com Isadora. Não intencionalmente. Apenas cansado de manter a hostilidade constante. 4 semanas depois, obrigada, disse Isadora quando ele segurou a porta do carro para ela após um evento beneficente. Pelo quê? Por não ter me humilhado lá dentro, foi a primeira vez em meses que consegui ter uma conversa normal com outras pessoas. Marcelo sentiu um aperto no peito. Eu não. Sim, você sempre faz. E eu entendo por quê. Ela o olhou com uma tristeza que não tinha amargura. Você não escolheu essa situação mais do que eu. Estamos os 2 presos no mesmo contrato. Eles dirigiram em silêncio, mas não era mais o silêncio hostil de antes. Era algo diferente. Mais pesado, talvez, mas também mais real. 5 semanas depois, Marcelo acordou no meio da noite com o som de alguém chorando. Desceu silenciosamente e viu Isadora no terraço, ao telefone. Eu sei, vó. Eu também queria estar aí com vocês no Natal, ela dizia entre soluços. Mas não posso explicar por telefone, só. Cuida bem do Caio pra mim, tá? E diz pra ele que eu amo muito vocês 2. Quando ela desligou, continuou parada no terraço, olhando as luzes da cidade através das lágrimas. Eles não sabem onde você está, disse Marcelo saindo das sombras. Isadora se virou, sobressaltada. Você estava me ouvindo. Não de propósito. Ele se aproximou devagar. Eles acham que você está onde? Trabalhando como governanta para uma família rica no interior. Ela sussurrou. Que me deram casa e comida. Mas não posso receber visitas. Eu não. Não podia contar a verdade. Por quê? Porque eles se sentiriam culpados. A avó Alzira se mataria de remorso. E o Caio? Ele já se culpa por estar doente, se soubesse que eu me casei por dinheiro por causa dele. Marcelo ficou em silêncio, vendo pela primeira vez a magnitude do sacrifício que ela havia feito. Não apenas vendera 2 anos de sua vida, havia se afastado das únicas pessoas que amava para protegê-los da verdade. Você os ama muito, disse ele finalmente.
São tudo o que tenho no mundo. Ela enxugou as lágrimas. Tudo o que me resta da minha família verdadeira. Família verdadeira. As palavras ecoaram na mente de Marcelo, quando foi a última vez que ele havia sentido amor incondicional por alguém, quando foi a última vez que se sacrificara por algo além de seu próprio bem-estar. Isadora, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a gentileza na própria voz. Sim, pode visitá-los no Natal. Inventaremos uma desculpa qualquer. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Mas desta vez de gratidão. Sério, sério. E pela primeira vez em 6 meses, ela sorriu para ele. Um sorriso genuíno, que iluminou todo o rosto e fez algo dentro do peito de Marcelo se aquecer perigosamente. Ele se afastou rapidamente, assustado com a própria reação. Boa noite, Isadora. Boa noite, Marcelo, e... obrigada. Quando ele subiu para o quarto, Marcelo ficou parado diante da janela. Observando-a ainda no terraço pela primeira vez, não conseguiu ignorar uma verdade que estava se tornando impossível de negar. Estava começando a se importar com ela, e isso o aterrorizava. Janeiro, primeiro mês da mudança. O Natal com a família havia transformado Isadora. Marcelo notou na mesma noite em que ela voltou. Havia uma leveza em seus passos que não existia antes. Um brilho nos olhos que ele não se lembrava de ter visto. Ela parecia mais viva, como foram os dias em casa, perguntou ele durante o jantar, surpreendendo a ambos com a pergunta espontânea. Foram perfeitos, respondeu ela. E pela primeira vez desde que se casaram, contou sobre algo pessoal. O Caio estava mais forte. O novo tratamento está funcionando e a avó Alzira. Ela fez aquela farofa que eu amo desde criança. Marcelo se viu ouvindo com atenção genuína, notando como o rosto dela se iluminava quando falava da família. Deve ser bom, disse ele baixinho. Ter pessoas que te amam assim. Isadora olhou para ele com curiosidade. Era a primeira vez que percebia uma rachadura na armadura fria que ele sempre usava. Você não tem isso com seu pai. O sorriso de Marcelo foi amargo. Meu pai não ama ninguém além de si mesmo e poder. Ela não insistiu no assunto, mas algo mudou entre eles naquela noite. Não era carinho ainda. Era mais como duas pessoas reconhecendo que talvez fossem menos diferentes do que imaginavam. Fevereiro. As pequenas gentilezas. Marcelo começou a fazer coisas pequenas, quase imperceptíveis. Segurar a porta do carro 1 segundo a mais. Perguntar se ela queria algo quando ia ao escritório. Não corrigi-la quando ela falava em eventos sociais. O Marcelo está diferente com a senhora, observou Carmen uma manhã, enquanto arrumava as flores que Isadora havia cortado no jardim. Não está, não, protestou Isadora, mas suas bochechas coraram. Está sim. Ontem ele perguntou que tipo de café a senhora prefere. Em 6 meses nunca tinha demonstrado interesse em nada que a senhora gostasse. Isadora tentou fingir que não havia notado, mas era mentira. Ela havia percebido cada pequena mudança, cada momento em que ele esquecia de ser cruel. Março. Conversas mais longas uma noite. Marcelo a encontrou na biblioteca estudando para uma prova de economia internacional. Em vez de passar direto como sempre fazia, ele parou. Teoria da vantagem comparativa. Perguntou, lendo por cima do ombro dela. Você entende disso? Formado em administração, lembra? Ele puxou uma cadeira. David Ricardo, basicamente, mesmo que um país seja mais eficiente em tudo, ainda vale a pena comercializar se cada um se especializar no que faz com vantagem relativa maior. Isadora piscou. Impressionada, pode explicar melhor. E ele explicou, por 1 hora inteira. Marcelo ajudou-a a entender conceitos que ela vinha quebrando a cabeça há dias. Foi a primeira vez que tiveram uma conversa real, sobre algo concreto e útil. Obrigada, disse ela quando terminaram. Você é um bom professor. De nada. Ele se levantou para ir embora, mas hesitou. Isadora. Sim. Por que escolheu administração? Porque quero entender como funciona o mundo dos negócios. Como pessoas como... como sua família conseguem construir império, quero aprender a língua que vocês falam. Nossa língua. A língua do poder, do dinheiro, do sucesso. Ela olhou para os livros espalhados. Talvez, se eu entender isso, consiga construir algo próprio quando sair daqui. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Você vai conseguir, disse finalmente,
e pela primeira vez soou como se realmente acreditasse. Abriu. Proteção sutil. O jantar beneficente da Associação das Esposas de Empresários seria apenas mais um evento tedioso, não fosse por Helena Monteiro e seu grupinho de amigas que haviam decidido fazer de Isadora o entretenimento da noite. Deve ser interessante, disse Helena com falsa simpatia. Passar de caixa de supermercado para a senhora da alta sociedade da noite para o dia. Como você lida com essa mudança tão drástica? Isadora respirou fundo, preparando-se para mais uma humilhação pública, quando Marcelo apareceu ao seu lado. Helena, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Ainda espalhando fofocas, pensei que você tivesse largado esse hobby de adolescente. Marcelo, querido, eu estava apenas sendo rude com minha esposa. Ele passou o braço pela cintura de Isadora, puxando-a para perto. O que sinceramente me surpreende, achei que uma mulher de sua idade tivesse mais classe. Helena ficou vermelha. Eu não estava sendo rude. Estava. E se continuar, vou ter que conversar com Roberto sobre os contratos que a empresa dele tem conosco. O tom de Marcelo era leve, mas a ameaça era clara. As mulheres se dispersaram rapidamente. Isadora olhou para Marcelo impressionada. Obrigada, sussurrou. De nada. Ele soltou a cintura dela, mas não se afastou imediatamente. Elas são todas umas cobras. Não vale a pena se incomodar com o que dizem. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Os olhos dele encontraram os dela. Você é minha esposa. Ninguém tem o direito de te humilhar a não ser eu. Era uma piada. Mas havia algo sério no tom que fez o coração de Isadora acelerar. Maio. A descoberta do sorriso. Isadora estava no jardim com um dos gatos que haviam aparecido por lá. Um filhote órfão que ela havia adotado informalmente, quando Marcelo chegou do trabalho. Você deu nome para ele? Perguntou, parando para observá-la brincando com o bichinho. Duque. Ela respondeu, rindo quando o gato tentou pegar sua pulseira. Porque ele se comporta como se fosse dono da casa. Marcelo se viu sorrindo. Um sorriso genuíno, sem amargura ou sarcasmo, combina com ele. Foi a primeira vez que Isadora ouviu sorrir de verdade. E o efeito foi devastador. Ele ficava completamente diferente quando sorria. Mais jovem, mais acessível, mais humano. Você deveria sorrir mais, disse ela sem pensar. Por quê? Porque você fica bonito quando sorri. Os dois ficaram em silêncio, surpresos com a espontaneidade do comentário. Isadora corou intensamente. E Marcelo sentiu algo estranho no estômago. Eu preciso ir me trocar, murmurou ela, fugindo para dentro de casa. Marcelo ficou parado no jardim, o gato agora brincando com seus sapatos, enquanto tentava entender por que o comentário inocente havia afetado tanto. Junho. Os olhares Sebastião observava tudo de seu escritório com crescente desespero. Durante os últimos meses, havia notado mudanças sutis no comportamento do filho. Marcelo não reclamava mais do casamento. Não fazia mais comentários cruéis sobre Isadora durante as reuniões familiares. Como estão as coisas em casa? Perguntou casualmente durante um almoço. Normais, respondeu Marcelo. Mas havia algo diferente em sua voz. E sua esposa ainda dando trabalho? Ela não dá trabalho. Marcelo ergueu os olhos. Nunca deu, na verdade. Sebastião sentiu um frio na espinha. Aquilo não estava indo como planejado. Julho. Quase confissões uma noite de temporal. Isadora desceu para a cozinha buscar um chá e encontrou Marcelo parado na janela, observando a chuva. Não consegue dormir também? Perguntou ela. Nunca consegui dormir com chuva. Ele respondeu. Quando eu era criança, meu pai trancava meu quarto quando havia tempestades. Dizia que homem não podia ter medo de trovão. Que idade você tinha? 5, 6 anos. Ele continuou olhando a chuva. Ficava horas acordado, ouvindo os barulhos, imaginando que a casa ia desabar. Isadora sentiu o peito apertar. É por isso que eu sou um babaca. Ele se virou para ela, um meio sorriso triste nos lábios. Talvez, ou talvez eu seja apenas um babaca mesmo. Você não é um babaca, ela disse baixinho. Você só aprendeu a se proteger sendo cruel. E você aprendeu a se proteger sendo gentil. Eles se olharam por um momento longo demais, e ambos sentiram algo se movendo entre eles.
Algo perigoso e inevitável, Isadora, começou Marcelo. Sim. Nada. Boa noite. Quando ele subiu, Isadora ficou parada na cozinha, o coração batendo disparado. Porque pela primeira vez, havia visto nos olhos dele algo que parecia muito com carinho. E pela primeira vez, admitiu para si mesma que estava começando a sentir o mesmo por ele, a gosto. A resistência final. Sebastião não era idiota. Via como o filho olhava para Isadora agora, como tratava-a com uma consideração que não existia antes. Sua vingança perfeita estava se transformando em um conto de fadas, e isso era inaceitável. Era hora de agir antes que perdesse o controle da situação completamente. Era hora de destruir qualquer chance de felicidade que pudesse estar florescendo entre eles. O que ele não sabia era que era tarde demais. O coração de Marcelo já havia começado a despertar. E uma vez que um coração começa a amar, é impossível forçá-lo a parar. A transformação estava quase completa. Faltava apenas o último passo, o mais difícil e o mais belo de todos: setembro, o último mês da resistência. Marcelo estava perdendo a batalha contra si mesmo. E ele sabia disso. Cada dia que passava, ficava mais difícil manter a frieza que havia cultivado por tanto tempo. Cada sorriso de Isadora, cada gesto gentil dela para com os empregados, cada noite que a encontrava estudando com determinação inabalável. Tudo isso estava corroendo as defesas que ele havia construído ao redor do coração. Você está apaixonado por ela. A voz de Sebastião cortou o ar do escritório como uma lâmina. Marcelo ergueu os olhos dos relatórios que fingia ler. Do que está falando? Da sua esposa? Você está apaixonado por ela. Sebastião se aproximou da mesa, os olhos brilhando com uma raiva fria. Isso não estava no plano. Não sei do que você está falando, mentiu Marcelo. Mas sua voz falhou ligeiramente. Não me trate como idiota, Marcelo. Eu o observo há meses. A forma como você olha para ela, como a defende em público, como chegou a sorrir quando falaram dela no último evento. Sebastião bateu a mão na mesa. Você esqueceu por que se casou com ela. Para pagar minhas dívidas e aprender responsabilidade. Recitou Marcelo automaticamente. Errado. Sebastião se inclinou sobre a mesa. Você se casou com ela para entender que ações têm consequências. Para aprender que não se pode simplesmente desperdiçar a vida sem pagar o preço. Ela era para ser sua punição, não sua redenção. E se eu não quero mais ser punido? Explodiu Marcelo, finalmente. E se eu descobrir que ela vale mais que qualquer lição que você quis me ensinar? O sorriso de Sebastião foi glacial. Então você esqueceu uma coisa importante, meu filho. Esse casamento tem prazo de validade. Em menos de 1 ano, ela sai da sua vida com o dinheiro dela e você volta à realidade. Qualquer coisa que esteja sentindo por ela é temporária por definição. Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Na verdade, ele havia esquecido, nas últimas semanas. Havia se permitido imaginar algo diferente, algo permanente. Mas Sebastião estava certo. Isadora sairia de sua vida em meses, provavelmente aliviada por finalmente estar livre dele. A não ser, claro, continuou Sebastião com crueldade calculada, que você realmente acredite que uma mulher que se vendeu por dinheiro poderia genuinamente se apaixonar por você. Aquelas palavras foram como veneno. Marcelo passou o resto do dia tentando convencer-se de que o pai estava certo, de que qualquer gentileza de Isadora era apenas profissionalismo, parte do contrato que ela cumpria com dedicação. Mas quando chegou em casa naquela noite e a viu no jardim, brincando com o gato Duque enquanto falava ao telefone com Caio, rindo de algo que o irmão havia dito, com o rosto iluminado de felicidade genuína, não conseguiu mais fingir. Estava perdidamente apaixonado por ela. 3 de outubro. A rendição o dia começou como qualquer outro, mas terminou mudando tudo. Isadora havia passado a manhã no hospital fazendo exames de rotina para o plano de saúde, e quando voltou para casa no meio da tarde, encontrou Marcelo na sala, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e os cabelos desalinhados. Você voltou cedo, ela comentou, colocando a bolsa no sofá. Precisava conversar com você. A voz dele estava estranha, tensa. Aconteceu alguma coisa. Marcelo olhou para ela. Realmente olhou. O vestido azul marinho que realçava seus olhos.
O cabelo preso em um coque simples, mas elegante. A forma como ela se preocupava com ele mesmo depois de tudo que havia passado. Isadora, começou ele, mas as palavras se recusaram a sair. Marcelo, você está me assustando. O que foi? E então, algo se quebrou definitivamente dentro dele. Toda a resistência, todo o orgulho, toda a frieza que havia cultivado desmoronou de uma vez. Eu me apaixonei por você, disse ele, as palavras saindo em um sussurro desesperado. E eu não sei mais como viver fingindo o contrário. Isadora ficou imóvel, os olhos arregalados. O quê? Eu me apaixonei por você, repetiu ele, mais alto desta vez. Completamente, irremediavelmente, desesperadamente apaixonado. E eu sei que é loucura. Sei que você deve me odiar depois de tudo que fiz. Mas eu não aguento mais. Marcelo, deixe-me terminar. Ele se aproximou dela, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto. Durante 8 meses, eu te tratei como lixo, te humilhei, te ignorei. Fui cruel sem necessidade. E durante esses 8 meses, você foi nada além de gentil, corajosa, determinada. Você cuidou dos empregados quando estavam doentes. Estudou até passar mal para se tornar digna de um sobrenome que nem sequer é realmente seu. Sacrificou sua própria felicidade pela família que ama. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isadora. Você é a pessoa mais forte que conheci, continuou Marcelo, sua própria voz embargada. E eu sou um covarde que demorou 8 meses para admitir que você é muito melhor do que eu jamais serei. Não diga isso. É verdade. E então, para o completo choque de ambos, Marcelo se ajoelhou diante dela. Isadora, eu estou te pedindo perdão, de joelhos, como você merece, por cada humilhação, por cada palavra cruel, por cada dia que fiz você sentir que não era boa o suficiente, quando na verdade você sempre foi boa demais para mim. Isadora soluçou, levando as mãos ao rosto. Eu sei que não mereço seu perdão, ele continuou, vulnerável de uma forma que ela nunca havia imaginado possível. Sei que provavelmente você conta os dias para se livrar de mim e ter sua vida de volta, mas eu precisava que você soubesse que estes últimos meses foram os únicos em que me senti realmente vivo por sua causa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo permaneceu ajoelhado, esperando, preparando-se para a rejeição que sabia merecer. Marcelo, disse Isadora finalmente, a voz trêmula. Levanta. Isadora, levanta, por favor. Ele obedeceu lentamente, mantendo os olhos baixos. Com medo de ver nojo ou pena no rosto dela, olha para mim. Relutantemente, ele ergueu o olhar. O que viu não era nojo ou pena. Era algo que fez seu coração parar por um momento. Eu já te perdoei, disse ela baixinho. Há muito tempo. Como assim? Há meses, Marcelo. Desde aquela noite em que você me encontrou desmaiada na biblioteca. Ela se aproximou dele, secando as próprias lágrimas. Eu vi a bondade no seu coração naquela noite. Vi o homem que você realmente é por baixo de toda a armadura que construiu. Mas eu continuei sendo cruel com você. Menos a cada dia. Ela sorriu através das lágrimas. Eu via você lutando contra si mesmo. Tentando manter a distância, mas sendo gentil apesar dos seus esforços para não ser. Vi você me defendendo quando pensou que eu não estava ouvindo. Vi você sorrindo quando brincava com Duque. Vi o homem que você é quando ninguém está olhando. Marcelo sentiu lágrimas rolando pelo próprio rosto. Isadora, você quer saber a verdade? Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Eu também me apaixonei por você, há semanas. E estava aterrorizada, porque achei que você nunca corresponderia. Que eu era apenas um fardo que teve que aceitar. Você me ama. Amo. A palavra saiu como uma confissão libertadora. Amo o homem corajoso que vi naquela primeira noite. Amo o homem gentil que me deixou visitar minha família no Natal. Amo o homem inteligente que me ajudou a estudar. Amo até o homem ferido que tentou me afastar porque tinha medo de se permitir sentir. Marcelo a puxou para seus braços, abraçando-a como se ela fosse escapar a qualquer momento. Eu te amo tanto, sussurrou ele no ouvido dela. Tanto que dói,
Eu também, ela sussurrou de volta. Eles se separaram o suficiente para se olharem nos olhos, e pela primeira vez desde que se casaram, viram um ao outro realmente, não como estranhos forçados a conviver, mas como duas pessoas que haviam encontrado amor onde menos esperavam. E agora? Perguntou Marcelo. Agora, disse Isadora, sorrindo através das lágrimas. Nós descobrimos como é ser felizes juntos, quando se beijaram. Foi como se 8 meses de dor e mal-entendidos se dissolvessem em um segundo. Era um beijo de perdão, de promessa, de 2 corações que haviam finalmente encontrado o caminho um para o outro, do alto do escritório em seu quarto. Sebastião observava através da janela, vendo o filho e a nora se abraçarem no jardim. Seu plano havia fracassado completamente, mas o pior ainda estava por vir, porque Sebastião Ferreira nunca aceitaria que sua vingança se transformasse no maior amor da vida de seu filho. A guerra estava apenas começando. 2 semanas após a confissão, Sebastião Ferreira não dormia há dias. Do seu escritório, observava o filho e a nora caminharem pelo jardim de mãos dadas. Rindo de algo que Isadora havia dito, a cena o enchia de uma raiva que queimava como ácido. 23 anos, 23 longos anos planejando a vingança perfeita, e agora via tudo ruir diante dos seus olhos. Marcelo não estava sendo punido, estava sendo redimido. Isadora não estava sofrendo, estava florescendo. Isso não pode continuar, murmurou para si mesmo, pegando o telefone. Detetives associados Silva em Carvalho, bom dia. Aqui é Sebastião Ferreira. Preciso contratar uma investigação completa, urgente. 3 dias depois, Isadora nunca havia sido tão feliz. As 2 últimas semanas haviam sido como viver em um sonho. Marcelo não era mais o homem frio e cruel que ela conhecera. Era atencioso, carinhoso, apaixonado. Acordavam juntos, tomavam café conversando sobre tudo e nada. Ele a ajudava com os estudos. Ela o escutava falar sobre os projetos da empresa. Preciso ir à casa da minha avó hoje, disse ela durante o almoço. Faz tempo que não vejo como estão as coisas por lá. Quer que eu vá junto? Ofereceu Marcelo. Não precisa. Sei que você tem aquela reunião importante às 3. Posso cancelar. Isadora sorriu, ainda se acostumando com essa versão atenciosa do marido. Não cancela, amor. É sobre a expansão para o Nordeste. É importante. 2 horas depois, ela estava na porta da casa simples onde havia crescido. A construção de 2 quartos no bairro da periferia parecia ainda menor depois de meses na mansão dos Ferreira. Isa. Caio correu para abraçá-la, mais forte do que havia estado em anos. Que saudade. Oi. Meu amor, como você está? Muito melhor. Os remédios novos são milagrosos. E a fisioterapia... Ele parou, franzindo a testa. Isa, você não falou que eles iam descontar do seu salário? Falei o quê? A fisioterapia? O plano de saúde. Você disse que a família que você trabalha ia descontar tudo do seu salário ao longo do tempo. Mas o médico disse que está tudo pago à vista. Não entendo. Isadora sentiu um frio na barriga. Havia inventado aquela história para explicar como conseguir pagar o tratamento sem revelar a verdade sobre o casamento. Deve ter sido um mal-entendido, disse rapidamente. Onde está a avó? No quarto. Assistindo novela. Caio a estudou com curiosidade. Isa, você está diferente, mais feliz. Aconteceu alguma coisa boa? Estou bem? Só isso, mentiu ela, caminhando para o quarto da avó. Dona Alzira estava na cama, assistindo TV em um aparelho novo que Isadora não reconheceu. De onde saiu essa televisão, vó? Ah, minha filha, que bom ver você. A idosa sorriu, mas havia algo estranho em seus olhos. A TV foi presente daquele senhor educado que veio aqui semana passada. O sangue de Isadora congelou. Que senhor? Um senhor muito distinto, de terno caro. Disse que conhecia você do seu trabalho, que queria conhecer sua família. Dona Alzira baixou o volume da TV. Que homem estranho, Isa. Ficou fazendo perguntas sobre seu pai, sobre como era antes de morrer. Que tipo de perguntas? Perguntou se seu pai tinha inimigos, se deixou alguma coisa guardada aqui em casa, se eu sabia de algum problema que ele tivesse no trabalho antes de morrer. Dona Alzira balançou a cabeça. Falei que seu pai era um homem bom, trabalhador, que só tinha aquela sociedade com o Sebastião Ferreira. Isadora sentiu o mundo girar.
O que mais você falou para ele, vó? Nada demais. Só que seu pai sempre dizia que o Sebastião era esperto demais, que às vezes tinha ideias que não eram bem honestas. A voz da idosa ficou mais baixa. E contei sobre a caixa. Que caixa? A caixa que seu pai escondeu aqui antes de morrer? Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, era para guardar até você crescer. Isadora se sentou pesadamente na beirada da cama. Vó, que caixa? Você nunca me falou de caixa nenhuma, porque você era muito nova quando ele morreu. Depois sua mãe ficou doente. Depois você tinha que trabalhar para nos sustentar. Nunca apareceu o momento certo. Dona Alzira segurou a mão da neta. Mas agora que você cresceu, que tem uma vida estável, achei que podia contar. Onde está essa caixa? Embaixo da cama. Seu pai fez um buraco no chão, cobriu com uma tábua. Está lá há mais de 20 anos. Com mãos trêmulas, Isadora se abaixou e procurou embaixo da cama. Seus dedos encontraram uma tábua solta quando a levantou. Revelou uma caixa de metal enferrujada pelo tempo. O senhor pediu para ver a caixa, continuou Dona Alzira. Mas eu disse que não, que só você podia mexer nas coisas do seu pai. Isadora abriu a caixa com o coração disparado. Dentro havia documentos amarelados pelo tempo, fotografias e uma carta com seu nome. Minha querida Isadora. Começava a carta na letra familiar do pai que ela mal se lembrava. Se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Espero que não. Mas meu sócio Sebastião anda estranho ultimamente. E descobri coisas que não deveria. As mãos de Isadora tremiam enquanto continuava lendo. Encontrei documentos que provam que Sebastião forjou minha assinatura em contratos importantes. Ele registrou patentes que desenvolvemos juntos, apenas em seu nome. Roubou ideias que eram nossas e as transformou em dele. Pior ainda, descobri que ele planeja me afastar da empresa de forma definitiva. Isadora olhou os documentos anexos. Contratos com assinaturas claramente falsificadas, registros de patentes com datas alteradas, correspondências que mostravam como Sebastião havia sistematicamente roubado tudo do pai dela. Incluí todas as provas aqui, continuava a carta. Se algo me acontecer, quero que você saiba que nossa empresa, a Vasconcelos em Ferreira, foi construída com 60% das minhas ideias e investimentos. Por direito, você deveria herdar pelo menos metade de tudo que Sebastião construiu depois. Lágrimas rolavam pelo rosto de Isadora, enquanto ela lia a última parte da carta. Não sei se Sebastião é capaz de me fazer mal físico, mas sei que ele é capaz de qualquer coisa por dinheiro e poder. Se eu morrer, não acredite na versão oficial. E se você algum dia puder usar essas provas para obter justiça, faça-o. Não por vingança, mas pela verdade. Eu te amo, minha filha. Seu pai, Ronaldo. Vó, disse Isadora com voz embargada. Como o papai morreu mesmo. Foi assaltado, querida. Pelo menos foi o que a polícia disse. Mas sempre me pareceu estranho. Dona Alzira hesitou. Estranho como? Seu pai estava indo encontrar o Sebastião naquela noite. Disse que tinham questões importantes para resolver no dia seguinte. O Sebastião apareceu aqui, todo choroso, dizendo que Ronaldo havia sido morto por assaltantes. A voz da idosa ficou sussurrante. Mas eu sempre achei que as lágrimas dele eram falsas. Isadora olhou novamente os documentos na caixa. Tudo estava lá. Provas irrefutáveis de que Sebastião Ferreira havia roubado sistematicamente seu pai e possivelmente até... Meu Deus, sussurrou. Ele matou meu pai. Naquele momento, seu celular tocou. Era Marcelo. Isa, onde você está? Meu pai está agindo de forma estranha, perguntando onde você foi, se vai demorar. Marcelo. Ela o interrompeu, a voz carregada de uma emoção que ele não conseguiu identificar. Preciso falar com você. É sobre meu pai. Seu pai, mas ele morreu quando você era criança. Sim, e acho que seu pai foi quem matou ele. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Isa, o que você está dizendo? Vou para casa agora. Tenho provas, Marcelo. Documentos que mostram que Sebastião roubou tudo do meu pai. E tenho certeza de que ele o matou para ficar com a empresa. Isso é loucura? Não é. Ela olhou para os documentos espalhados sobre a cama. E tem mais, Marcelo.
Se esses documentos estão certos, eu sou a herdeira legítima de pelo menos 70% do patrimônio da sua família. Quando ela desligou, Isadora olhou para Dona Alzira, que acompanhara a conversa com crescente preocupação. Vó, esse homem que veio aqui procurar por essas coisas era o pai do seu marido. Não era, disse a idosa. O Sebastião. Reconheci ele, mesmo depois de todos esses anos. Ainda tem o mesmo olhar frio. Isadora guardou rapidamente todos os documentos na bolsa. Sebastião sabia sobre a caixa. Sabia que havia provas contra ele. E se descobrisse que ela estava com os documentos? Vó, vocês precisam sair daqui hoje mesmo. Peguem o Caio e vão para a casa da tia Marta no interior. Mas por quê? Por quê? Disse Isadora, sentindo um medo que não sentia há anos. Acho que nossa família está em perigo de novo. Ela correu para casa, segurando a bolsa como se carregasse uma bomba. O que não sabia era que Sebastião já havia recebido o relatório completo dos detetives e que ele sabia exatamente o que ela havia descoberto. A guerra final estava prestes a começar. Isadora chegou à mansão Ferreira com o coração disparado e a bolsa apertada contra o peito. Nunca havia sentido tanto medo quanto naquele momento. Os documentos que carregava eram capazes de destruir um império, e provavelmente sua vida junto. Marcelo! Gritou assim que entrou. Mas foi Sebastião quem apareceu no topo da escada. Boa tarde, minha querida nora, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Que pressa é essa? Onde está o Marcelo? No escritório. Em uma ligação importante. Pode falar comigo. Somos família. Afinal. Isadora subiu as escadas rapidamente, passando por Sebastião sem olhá-lo nos olhos. Ele a seguiu com o olhar, notando como ela segurava a bolsa de forma protetora. Marcelo! Ela bateu na porta do escritório. Marcelo, abra! A porta se abriu, revelando Marcelo com o telefone na mão. Isa, o que aconteceu? Você parece... Precisamos conversar agora. Ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Mas antes que pudesse trancar, Sebastião entrou também. Desculpe a intrusão, disse ele casualmente. Mas quando ouvi a agitação, imaginei que pudesse ajudar em alguma coisa. Saia, disse Isadora com uma firmeza que surpreendeu a todos. Inclusive a ela mesma, como disse. Eu disse para sair. Esta conversa é entre mim e meu marido. Sebastião riu. Que interessante. Você mudou muito desde que chegou aqui, Isadora. Muito mais. Assertiva. Pai, interrompeu Marcelo, franzindo a testa. Talvez seja melhor mesmo nos dar um tempo. Podemos conversar depois. Não. Sebastião se acomodou em uma poltrona. Acho que essa conversa me interessa diretamente, principalmente considerando aonde você foi hoje à tarde, minha querida. O sangue de Isadora congelou. Como você sabe onde eu fui? Sei de muitas coisas, por exemplo. Sei que você visitou sua querida avó Alzira. Sei que conversaram sobre uma caixa que seu falecido pai deixou escondida. E sei que você saiu de lá com alguns documentos interessantes. Marcelo olhou de um para o outro confuso. Do que vocês estão falando? Isadora respirou fundo e abriu a bolsa, retirando os documentos amarelados. Seu pai matou o meu, Marcelo. O quê? Marcelo pegou os papéis com mãos trêmulas. Isa, isso é. Leia. Ela o interrompeu, olhando diretamente para Sebastião. Leia tudo. Enquanto Marcelo examinava os documentos, o silêncio no escritório era sufocante. Sebastião observava, aparentemente calmo, mas Isadora podia ver a tensão em seus músculos, a forma como seus dedos tamborilavam no braço da poltrona. Jesus Cristo, murmurou Marcelo após alguns minutos. Pai, estes contratos, estas assinaturas falsificadas, você realmente fez isso. Fiz o que era necessário para construir um império, respondeu Sebastião sem demonstrar qualquer remorso. Seu sogro era um homem fraco, Marcelo, cheio de escrúpulos desnecessários. Alguém precisava tomar as decisões difíceis. Decisões difíceis. Isadora se adiantou. Você roubou sistematicamente meu pai, forjou documentos, registrou patentes que eram dele, desviou dinheiro. Eu transformei as ideias medíocres de Ronaldo em um império multimilionário, rebateu Sebastião friamente. Se dependesse dele, ainda estaríamos vendendo geladeiras no varejo.
E quando ele descobriu o que você estava fazendo, você o matou. Provem, desafiou Sebastião, se levantando da poltrona. Marcelo ergueu os olhos dos documentos. O rosto pálido como papel. Pai, diga que não é verdade. Diga que você não matou o Ronaldo. Sebastião olhou para o filho por um longo momento. E se eu disser que matei, o que você fará? Meu Deus! Explodiu Marcelo, se levantando bruscamente. Você realmente matou o pai dela? Ele ia me denunciar, ia destruir tudo o que havíamos construído por causa de uns papéis e algumas patentes. Sebastião falou como se estivesse discutindo o tempo. Eu ofereci dividir os lucros com ele. Ofereci fazê-lo sócio silencioso, mas ele quis bancar o herói. Isadora se apoiou na mesa, as pernas falhando. Uma coisa era suspeitar, outra era ouvir a confissão. Então você atirou nele, sussurrou ela. 2 vezes no peito, rápido e eficiente. Sebastião se aproximou da janela. E depois liguei para a polícia, chorando sobre como meu sócio havia sido assaltado. O delegado Carvalho era muito compreensivo na época. E a mim? A voz de Isadora estava embargada. O que eu era para você todos esses anos? Ah, você... Sebastião se virou para ela com um sorriso cruel. Você era meu projeto de vingança mais elaborado. Durante 23 anos. Observei você crescer na miséria que eu mesmo criei. Vi você lutar para sustentar uma família destruída. Trabalhar em empregos humilhantes. Sacrificar seus sonhos. Você sabia quem ela era desde o início. Disse Marcelo com um horror crescente na voz. Claro que sabia. Quando você perdeu aqueles 5 milhões no pôquer, vi a oportunidade perfeita. Forçaria meu filho irresponsável a se casar com a filha órfã do homem que matei e observaria ambos sofrerem. Você aprenderia a responsabilidade através da humilhação e ela pagaria pelo pecado de ser filha de Ronaldo Vasconcelos. Você é um monstro, sussurrou Isadora. Sou um homem de negócios bem-sucedido, corrigiu ele. E teria funcionado perfeitamente se vocês dois não tivessem cometido o erro de se apaixonar. Marcelo olhou para os documentos novamente. Isa, segundo estes papéis, seu pai possuía 60% da empresa original. 68% para ser preciso, confirmou Sebastião casualmente. Ronaldo era irritantemente meticuloso com registros, o que significa que... Marcelo fez os cálculos mentalmente. Que sua esposa é a herdeira legítima de aproximadamente 70% do patrimônio atual da família Ferreira, terminou Sebastião. Considerando os juros compostos ao longo de 23 anos, ela deveria herdar cerca de 800 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 800 milhões, repetiu Isadora fracamente. É uma estimativa conservadora, respondeu Sebastião. Mas não se preocupe, minha querida. Você nunca verá um centavo desse dinheiro. Como pode ter certeza? Marcelo se adiantou, colocando-se protetivamente na frente da esposa. Porque estes documentos vão desaparecer, junto com qualquer testemunha que possa corroborar a história. Os olhos de Sebastião brilharam com uma frieza mortal. Sua avó está muito idosa, Isadora. Acidentes acontecem. Seu irmão tem o coração fraco. Seria terrível se ele tivesse uma recaída. Você não vai encostar neles, disse Isadora, encontrando coragem que não sabia possuir. Não vou precisar, porque você vai me dar esses documentos voluntariamente e vai sair da vida do meu filho para sempre. Nunca. Pai, pare com isso, interveio Marcelo. Acabou. Eu vou entregar tudo isso para a polícia. Sebastião riu. Vai mesmo, e destruir sua própria família, porque quando essa história vier à tona, Marcelo, toda a fortuna dos Ferreira vai desaparecer. As empresas, as propriedades, as contas bancárias, tudo construído com sangue e roubo. Ele se aproximou do filho. Você quer viver na pobreza pelo resto da vida, por uma mulher que se casou com você por dinheiro. Ela não se casou comigo por dinheiro, rebateu Marcelo. Ela se casou para salvar a família, porque você matou o pai dela e as deixou na miséria. E mesmo assim, continuou Sebastião implacavelmente, ela assinou um contrato, se vendeu, exatamente como qualquer prostituta. O tapa que Marcelo deu no pai ecoou pelo escritório como um tiro. Nunca mais fale dela assim, disse ele com uma voz que Isadora nunca havia ouvido. Nunca mais.
Sebastião passou a mão no rosto, um sorriso diabólico se formando em seus lábios. Ah, agora vejo. Você realmente se apaixonou pela filhinha do homem que matei, que poético. Chega, disse Marcelo pegando os documentos e guardando-os na gaveta do escritório. Amanhã cedo, eu e Isadora vamos à polícia. Vamos contar tudo. Sobre o assassinato, sobre o roubo, sobre tudo. Mesmo que isso signifique perder tudo. Mesmo que signifique perder tudo. Marcelo segurou a mão de Isadora. Algumas coisas valem mais que dinheiro. Sebastião os observou por um momento. Depois assentiu lentamente. Muito bem. Se é assim que querem jogar. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Vocês têm até amanhã ao meio-dia, disse sem se virar. Depois disso não posso garantir a segurança da família da Isadora. Acidentes acontecem com tanta frequência nos hospitais públicos. Quando a porta se fechou atrás dele, Isadora desabou nos braços de Marcelo, finalmente permitindo-se chorar. Ele vai machucar minha família, soluçou ela. Não vai, prometeu Marcelo, apertando-a contra si. Eu não vou deixar. Mas enquanto a consolava, uma única pergunta ecoava em sua mente. Como proteger as pessoas que amava de um homem capaz de assassinato a sangue frio? E pela primeira vez, Marcelo entendeu que seu pai não era apenas cruel ou ganancioso. Era verdadeiramente perigoso. A noite seria longa, e talvez fosse a última que passariam juntos em segurança, 6 da manhã. O dia da decisão, Isadora não havia dormido. Passou a madrugada inteira ao lado de Marcelo, planejando os próximos passos enquanto ele fazia ligações atrás de ligações. Para advogados, para seguranças privados, para contatos na polícia. A família da Isa já está em lugar seguro, ele disse, desligando o telefone. Meus seguranças trouxeram Dona Alzira e Caio para um hotel discreto na cidade. Ninguém vai encontrá-los. E agora? Agora vamos à delegacia. Vamos entregar tudo. Os documentos, gravar nossa declaração, colocar tudo oficialmente nas mãos da justiça. Isadora segurou os papéis amarelados que haviam mudado tudo. 23 anos de mentiras prestes a virem à tona. Marcelo, você tem certeza, uma vez que fizermos isso, não há volta. Sua família vai perder tudo. Nossa família, ele corrigiu beijando sua testa. E sim, tenho certeza. Prefiro ser pobre e honesto do que rico com sangue nas mãos. 8 Delegacia Central. O delegado Castro ouviu toda a história em silêncio, examinando cada documento com atenção crescente. Era um homem de 50 anos, grisalho, com olhos que haviam visto o suficiente para reconhecer a verdade quando ela aparecia. Estes documentos são muito convincentes, disse ele finalmente. Mas acusações contra Sebastião Ferreira. Ele tem influência, conexões. Será uma batalha difícil. Temos as provas, insistiu Marcelo. E estou disposto a testemunhar contra meu próprio pai. E a senhora Dona Isadora está preparada para enfrentar um processo que pode durar anos. A defesa vai tentar destruir sua credibilidade, sua reputação, sua família. Isadora respirou fundo. Delegado, durante 23 anos, vivi na pobreza por causa da ganância de um homem. Minha mãe morreu sem poder pagar um tratamento adequado. Meu irmão quase morreu várias vezes porque não tínhamos dinheiro para os remédios. Se existe uma chance de fazer justiça ao meu pai, vou lutar por ela. O delegado assentiu respeitosamente. Muito bem. Vamos abrir uma investigação formal, mas preciso avisá-los. Sebastião Ferreira não vai aceitar isso passivamente. 10h45. Mansão Ferreira, quando voltaram para casa, encontraram Sebastião na sala de estar. Lendo o jornal como se fosse um dia qualquer. Imagino que tenham ido à delegacia, disse ele sem levantar os olhos do jornal. Sim, respondeu Marcelo. Está tudo nas mãos da justiça agora. Que pena. Sebastião dobrou o jornal cuidadosamente. Vocês poderiam ter escolhido o caminho fácil. O caminho fácil seria ficar calados enquanto você continua sendo um assassino, retrucou Isadora. Sebastião se levantou lentamente. Assassino, que palavra forte. Eu prefiro pensar em mim como um homem que fez escolhas difíceis para garantir o sucesso. Você matou meu pai. Eu removi um obstáculo. Ele corrigiu friamente. E durante 23 anos, construí sobre os fundamentos que ele havia estabelecido. Transformei uma empresa medíocre em um império. Sem mim,
As ideias de Ronaldo teriam morrido com ele. Sem você, ele ainda estaria vivo. E vocês ainda estariam pobres. Sebastião sorriu cruelmente. Porque mesmo com todas as suas ideias geniais, Ronaldo não tinha a força necessária para crescer. Não tinha a capacidade de tomar decisões difíceis. Não tinha. Pare. A voz de uma quarta pessoa os interrompeu. Todos se viraram. Dona Alzira estava na entrada da sala, apoiada em uma cadeira de rodas, com Caio empurrando-a e 2 seguranças atrás deles. Vó, como você chegou aqui? Isadora correu para ela. Pedi para os seguranças me trazerem, disse a idosa com uma dignidade que surpreendeu a todos, porque precisava ouvir com meus próprios ouvidos este homem confessando o que fez com meu genro. Sebastião recuou ligeiramente. Senhora, cale a boca, ordenou Dona Alzira com uma autoridade que fez o poderoso empresário emudecer. Você matou o pai das minhas netas, deixou 2 crianças órfãs, condenou minha família a mais de 20 anos de pobreza e sofrimento. Eu disse para calar a boca. O grito da idosa ecoou pela sala. Durante 23 anos me perguntei por que um homem bom como Ronaldo havia sido morto por bandidos comuns. Agora sei que foi morto por algo muito pior. Por um homem sem alma. Sebastião tentou recuperar a compostura. A senhora não entende a complexidade. Entendo perfeitamente. Dona Alzira se inclinou para a frente na cadeira. Você é um covarde que mata pelas costas e depois chora em funerais. É um ladrão que rouba ideias e depois se vangloria como se fossem suas. É um monstro que destruiu uma família inteira por ganância. O silêncio na sala era absoluto. Pela primeira vez em décadas, Sebastião Ferreira não tinha resposta. Mas sabe o que mais me impressiona em você? Continuou Dona Alzira. É como você conseguiu criar um filho que é o oposto completo de tudo que você representa. Ela olhou para Marcelo com carinho. Este rapaz escolheu abrir mão de tudo para fazer o que é certo. Escolheu proteger minha neta em vez de proteger seu próprio patrimônio. Escolheu o amor em vez da ganância. Marcelo se aproximou da cadeira da idosa. Dona Alzira, Você nada, meu filho. Ela segurou a mão dele. Você me devolveu a fé de que ainda existem homens bons neste mundo. Foi então que Isadora tomou a decisão que mudaria tudo. Eu perdoo você, disse ela, olhando diretamente para Sebastião. Todos ficaram em choque. O quê? Sussurrou Marcelo. Eu perdoo você, repetiu ela, se aproximando do sogro. Por matar meu pai, por roubar nossa empresa, por nos condenar à pobreza, por planejar minha humilhação, eu perdoo tudo. Sebastião franziu a testa. Desconfiado, não entendo. Eu perdoo, continuou Isadora. Mas sob uma condição. Que condição? Que você dedique o resto da sua vida a ajudar famílias como a minha foi. Famílias que perderam tudo, que lutam para sobreviver, que precisam de uma chance. Ela se posicionou bem na frente dele. Quero que você use toda a sua riqueza, toda a sua influência, toda a sua inteligência para ajudar os necessitados. Não por publicidade, não por benefício fiscal, mas porque é a coisa certa a fazer. E se eu recusar, então a justiça seguirá seu curso. Você será julgado, provavelmente condenado, e morrerá na prisão como um criminoso comum. Isadora cruzou os braços. Mas se aceitar, retiramos as acusações. Você mantém sua liberdade, mas dedica sua vida à redenção. Sebastião a encarou por longos minutos. Por que faria isso? Você tem o direito de me destruir. Porque vingança não traz ninguém de volta. Respondeu Isadora. Meu pai está morto há 23 anos. Nada que eu faça mudará isso. Mas talvez, se você dedicar sua vida a ajudar outros, a morte dele tenha algum significado. E se você fizer isso, acrescentou Marcelo, terá a chance de conhecer o homem que poderia ter sido, terá a chance de se tornar alguém que eu possa chamar de pai com orgulho. Sebastião olhou ao redor da sala, para a idosa na cadeira de rodas que o encarava com desafio, para o jovem Caio que o observava com curiosidade, para o filho que oferecia perdão mesmo depois de tudo, para a nora que tinha todo o direito de odiá-lo, mas escolhia ter misericórdia, e pela primeira vez em décadas, Sebastião Ferreira chorou, não lágrimas de raiva ou frustração, mas lágrimas de remorso genuíno, lágrimas por todas as vidas que havia destruído,
por todos os anos perdidos, por todo o amor que havia rejeitado em nome do poder. Eu aceito, sussurrou ele, 2 anos depois. Epílogo: a inauguração do Centro de Apoio às Famílias Ronaldo Vasconcelos foi uma das maiores cerimônias beneficentes do ano. O prédio de 6 andares no centro de São Paulo abrigaria consultas médicas gratuitas, orientação jurídica, cursos profissionalizantes e apoio psicológico para famílias carentes. Em nome da Fundação Ferreira Vasconcelos, disse Isadora ao microfone, gostaria de agradecer a todos que tornaram este sonho possível, na plateia. Marcelo a observava com orgulho. Nos últimos 2 anos, eles haviam reconstruído completamente o império da família, não baseado em exploração e ganância, mas em justiça e compaixão. Dedico este centro à memória de meu pai, continuou Isadora. E a prova de que mesmo os corações mais duros podem aprender a amar. Nos primeiros assentos, Sebastião aplaudia com lágrimas nos olhos. Os últimos 2 anos haviam sido os mais significativos de sua vida. Trabalhar diariamente com famílias necessitadas, ver o impacto real da caridade, descobrir a alegria de dar em vez de receber. Tudo isso havia transformado o homem que um dia fora um assassino frio em alguém capaz de amor genuíno. Vô Sebastião, sussurrou a criança de 2 anos no colo dele. A filha de Marcelo e Isadora, nascida 1 ano antes. História. Claro, minha princesa. Ele sussurrou de volta. Que história você quer ouvir? A história do homem mau que virou bom? Sebastião sorriu, beijando a testa da neta. Era uma vez um homem que pensava que poder e dinheiro eram tudo na vida. Até que uma mulher muito corajosa lhe ensinou que o amor vale mais que qualquer tesouro. Enquanto ele contava da história para a criança, Marcelo e Isadora se abraçaram no palco, observando a multidão reunida para celebrar não apenas um novo centro, mas a prova de que perdão e redenção eram possíveis para qualquer um. O império de sangue havia se transformado em um império de amor. E pela primeira vez em gerações, o nome Ferreira representava esperança em vez de medo. A vingança havia se tornado amor, e o amor havia triunfado sobre tudo.